Eu quero refletir com os irmãos sobre os desafios que nós temos hoje, como cristãos e como família, para percebermos a importância desse momento para nós como igreja de Cristo. 5 anos de igreja, são muitos os desafios. Certamente que vocês já passaram até agora, a gente viu um pouquinho na história, mas que continuarão. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, cada vez nós precisamos de igrejas comprometidas com os princípios do reino de Deus. E é grande o desafio hoje que nós temos para preservarmos os princípios de Deus na família. O arsenal do inferno está totalmente direcionado contra a família, com o objetivo de destruir os fundamentos estabelecidos por Deus. Quando o salmista questiona no Salmo 11, versículo 3, ele diz: quando os fundamentos são abalados, que poderá fazer o justo? E eu creio que esse é um questionamento que continua para nós hoje. Nós estamos vendo os fundamentos sendo atacados e abalados, não somente na nossa nação brasileira, mas aqui também no mundo todo. Eu penso que Tiago responde à questão do salmista. Quando ele diz no capítulo 5 de Tiago, versículo 16, na parte B, ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos de oração. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E no versículo 17, na continuidade, ele cita Elias. Ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, quando ele fala de Elias, era uma pessoa igualzinha a gente. Com as mesmas fragilidades, com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios. Só que ele orou. E Deus ouviu a oração dele. Porque orou com autoridade. Orou com fé. Em todos os tempos, Deus combateu os desvios dos princípios divinos na família. Cada vez que o povo se desviava dos princípios de Deus, Deus levantava profetas para advertir o povo. E a mensagem de Elias foi contundente contra a casa de Acabe. Quando nós lemos a história bíblica, a gente sabe que Acabe, na sua família, a família de um governante que se desviou dos princípios de Deus e praticamente ele entregou a autoridade não só da sua família, mas do seu governo para sua esposa Jezabel, que era uma mulher que adorava outros ídolos, que era uma mulher pagã. Então, uma mulher que andava de braços dados com o inimigo e que iria destruir o reino de Deus, que tinha um coração perverso e sempre pronta para planejar estratégia de roubo, morte e destruição. E Jezabel tentou calar o profeta Elias, a gente conhece bem a história. Ela tentou de todas as formas calar um profeta, porque a mensagem dele apontava o desvio de Acabe e a sua rebeldia. Mas nós sabemos que a voz de um profeta nunca se cala. Nunca se cala. Então, cada vez mais nós estamos vendo Deus levantando profetas, pessoas para combater o desvio do povo dos princípios de Deus. Deus encerra o Velho Testamento falando sobre família. Na verdade, começa o Gênesis. Todo o Antigo Testamento traz a história de famílias que, de certa forma, nos trouxeram grandes ensinos, porque Deus não omitiu nenhum erro das famílias para que nós pudéssemos hoje aprender. Porque quem tem discernimento espiritual aprende com quem já errou e não precisa repetir os mesmos erros. Não é sabedoria isso? Então, todo o Velho Testamento mostra isso. Todas as histórias.
E como é que Deus encerra o Velho Testamento? No último capítulo, no último livro, Malaquias, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz, no versículo 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma palavra que está falando de um movimento de cura para acontecer na família. Então, a família é esse cenário onde Deus quer agir, atuar para que haja milagres na terra. Porque todos os projetos de Deus ao longo da história foram realizados tendo sempre a família como cenário principal. E Deus inicia o Novo Testamento também falando sobre família. Como é que começa, gente? Mateus 1. A genealogia de Jesus. Então, fecha o Antigo Testamento falando sobre família, começa o Novo Testamento falando sobre família, já apresentando aquele que viria para preparar o caminho do Senhor, que foi João Batista, na mesma unção e poder de Elias, e traz ali no primeiro capítulo a genealogia de Jesus. E vocês já olharam as pessoas que tem lá na genealogia de Jesus? Muita gente boa, né? Pois é. Muita gente que errou também, mas gente que procurou buscar no caminho certo. E dessa descendência nasceu o Salvador. E para preparar o caminho do Senhor e o início do ministério de Jesus, cumprindo essa profecia de Malaquias, Deus envia João Batista na mesma unção de Elias. E sua mensagem é a chamada ao arrependimento. Em todos os tempos, a chamada é sempre a mesma, arrependimento. Arrependei-vos, era a mensagem de João Batista. E o que fez ele ser morto, literalmente perdendo a cabeça? A mensagem contra a família de outro governante, Herodes. João Batista diz que não era lícito ele possuir Herodias, esposa do seu irmão, como mulher. E a partir dali, Herodes queria matá-lo. Mas ele tinha receio do que o povo poderia falar. Então, mas é Herodias quem arquiteta o plano, manipulando sua filha para conseguir seu intento, já inaugurando uma descendência perversa a partir daquilo que ela levou sua filha a fazer. E, novamente, uma família desviada dos princípios de Deus. Quem tem hoje a responsabilidade de dar continuidade à mensagem de Elias e de João Batista e à propagação das boas novas de salvação que Jesus veio trazer? Quem tem hoje essa responsabilidade, minha gente? Nós, como igreja de Cristo, a igreja que se reúne nas nossas casas, nos princípios estabelecidos por Deus, que aponta para a volta de Cristo. E aí precisamos nos questionar. Que tipo de igreja que reúne nas nossas casas, que nós trazemos para o templo para celebrar a Deus? Uma igreja saudável ou uma igreja doente? Precisamos nos examinar. Porque se a nossa igreja, que se estabelece na nossa casa, estiver doente, como vamos multiplicar doenças? Então, nós precisamos multiplicar santificação, vida, princípio de Deus, tudo isso que a gente precisa, porque é a família que abriga a igreja de Cristo na terra, a família que tem Deus no centro, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque a igreja somos nós, templo do Espírito Santo de Deus. O lugar onde nós nos reunimos comunitariamente é apenas um espaço físico, que nós denominamos templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós já chegamos aqui como igreja, portanto é a família como depositária do Espírito Santo de Deus, na estrutura estabelecida
na palavra de Deus, que tem a responsabilidade de preparar o caminho para a volta de Cristo, através da vivência e da propagação dos princípios fundamentais de Deus na nossa vida. Então, aqui nós nos reunimos comunitariamente para adorar o Senhor, para louvar. É uma delícia estar na igreja, gente. Que coisa maravilhosa! Nós tivemos esse louvor maravilhoso que tocou as nossas almas. Que coisa boa estar na igreja, ter comunhão uns com os outros, nos reunirmos. Aqui o Senhor se manifesta, Ele fala conosco através da palavra, através dos louvores. Mas nós precisamos viver dia a dia a palavra de Deus dentro das nossas casas como igreja, gente. Eu creio mesmo, e falei hoje isso de manhã, lá em Filadélfia, eu creio mesmo que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família. E as famílias avivadas já chegarão no templo avivada. Não vem esperando fogo aqui, já vem trazendo fogo de casa. Aleluia! Para cumprir na família a profecia de Joel 2:28. E derramarei o meu espírito nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Já pensou nisso? Filhos e filhas. Só que para a palavra profética estar na boca dos nossos filhos, primeiro ela precisa estar na nossa boca, circulando na nossa casa, como algo que nos ensina cada dia. E vossos velhos terão sonhos. Os velhos não vão mais ficar pensando que é hora de cruzar os braços, que a vida acabou, não. Vocês podem ser velhinhos assim, igual eu e o Celso. Porque eu tenho 73 anos, ele tem 78. Então, pode tomar posse, não é? Velhos que sonham com uma juventude, que sonham com uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, avivada. E os vossos jovens terão visões, gente. Jovem de visão, que enxergam o que está acontecendo à volta e que sabe que o que vale a pena, que nos transcende para a visão de futuro, é a visão da eternidade em Cristo Jesus. Queridos, é tempo de avivamento, mas não de um discurso vazio. É a hora da oração do justo produzir os efeitos que a palavra nos diz. Os valores estão sendo tão atacados que convoca a família e a igreja tomar consciência da importância desses valores para o propósito de Deus para os últimos dias. Família, queridos, é uma representação do reino de Deus aqui na terra. Família é um território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus para a nossa descendência. Então é tempo de vivermos na prática, posicionados na palavra de Deus, levantando a bandeira dos princípios de Deus nessa geração e não negociando os nossos valores. Logo, o avivamento está posto. Há uma convocação de Deus para nós nesse tempo, que aquece o nosso coração de esperança, quando nós estamos sintonizados com a frequência do tempo de Deus, o tempo Kairos, o tempo da oportunidade, porque o tempo Kairos já invadiu o Cronos, já entrou no Cronos, já tem entrado nesse tempo humano, para nos mostrar que o reino de Deus nos convoca a um posicionamento, porque Jesus está às portas. Quando Deus levantou Elias como profeta, a unção, a oração e a ação fizeram a diferença. Porque unção sem ação não realiza milagres. É preciso ação. A unção que estava sobre Elias era para preservar os princípios de Deus na família e restaurar cada pessoa ao seu devido lugar. Ele combateu a omissão de Acabe diante da sua família, porque a gente sabe que a estratégia de Jezabel era exterminar totalmente a adoração ao Deus Jeová.
E a idolatria era abominável ao Senhor. Muitas palavras nós vamos encontrar na Bíblia sobre a idolatria. E nós podemos aprender com Elias que a preparação para o avivamento tem alguns elementos essenciais que eu quero trazer aqui nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. E eu quero ler a partir do versículo 31. Que diz 30. A partir do versículo 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei a 2ª vez e o fizeram. Disse mais: Fazei a 3ª vez e o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de joelhos e de rosto em terra, e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse é um texto bem conhecido nosso. Elias desafiando os profetas de Baal. E nesse texto eu quero tirar alguns elementos essenciais para o avivamento acontecer nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Primeiro elemento: destronar os ídolos. Porque quando a preparação para o avivamento começa, os ídolos precisam ser destronados. No tempo de Elias, seu grande desafio era combater totalmente a idolatria do meio do povo de Israel, do meio da família, e desmascarar os falsos profetas de Baal. De imediato foi esse o desafio dele. E ele questionou o povo no versículo 21. Até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Em silêncio diante de um desafio para se posicionar. Para ter avivamento é preciso posicionamento. Quais são os nossos ídolos hoje? Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que ganha lugar de muita importância na nossa vida. Muitas coisas podem ser ídolos hoje. O trabalho. Quantas pessoas têm o trabalho como ídolo? O dinheiro pode ser um grande ídolo. As posses, os cargos. Cargos até mesmo na igreja. Uma pessoa pode ser ídolo. Cônjuge pode ser ídolo. E até mesmo filhos podem ser ídolos. E Samuel adverte, e eu vou falar de mais um ídolo. Samuel adverte em 1 Samuel 15, 23, quando a gente começa a ler o versículo, na parte A diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. A parte B diz: mas a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Naquele tempo eram os terafins, os baalins, que pegavam aqueles ídolos e levavam para casas.
Mas hoje pode ser tudo que nós idolatramos no sentido inverso, no sentido negativo, e que ficamos cultuando as falhas dos nossos pais, o que aconteceu lá atrás, das imperfeições paternas, e ficamos reféns emocionais do passado, e não tomamos a posição de avançar, e tirar esses ídolos do nosso coração e assumir a responsabilidade pela nossa própria história. Não é o que aconteceu comigo lá no passado. Não são as dores que aconteceram lá. Não é o que passou na família, que tanta gente se agarra como vítima, deitado na cama da vitimização, culpando eternamente papai e mamãe, sem assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações. Deus está nos chamando para assumirmos a nossa responsabilidade. Deus advertiu severamente o povo de Israel, porque eles estavam agarrados a um provérbio que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. E o Senhor, usando o profeta, diz: cada um dará conta de si. Então saia do lugar de ficar culpando lá atrás, para assumir a responsabilidade pela sua própria cura. Porque não é o que fizeram conosco, é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. A gente pode ficar deitado na cama da vitimização, eternamente queixando, mas a gente pode se levantar como alguém que assume responsabilidades. Portanto, queridos, o segundo elemento na oração do avivamento que Elias nos ensina é a restauração do altar. Elias desafia os profetas de Baal e ele diz: há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Os profetas de Baal erguem um altar, oferecem o sacrifício, invocam o seu Deus e nada acontece. E no versículo 30, onde nós começamos a ler, diz que depois de toda a frustração do povo, Elias diz: vem para cá, para perto de mim. Chega aqui perto de mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que é, queridos, um altar em ruínas em nossa vida? O que é um altar em ruínas na nossa vida? De que forma o nosso altar pode entrar em ruínas? Alguns anos atrás, quando o Fernandinho gravou aquela música Caia Fogo do Céu, vocês lembram dessa canção? Queima esse altar. Um dos nossos netos, ele estava com acho que uns 5, 6 anos. Meu filho foi buscá-lo na escola. Quando ele entrou no carro, na rádio do carro, no playlist, estava tocando essa canção. Caia fogo do céu, queima esse altar. E ele ouviu a canção. Quando terminou, ele olhou para o nosso filho e falou: pai, por que não cai mais fogo do céu? Aí meu filho ficou assim, sem saber o que ia responder, né? Enquanto ele estava pensando, o Lucas falou: eu sei, pai. Como, meu filho, você sabe? Sim, eu sei porque não cai mais fogo do céu. Porque não tem mais altar, pai. Uma criança, na compreensão infantil, mas que traz para nós uma advertência do quanto nós precisamos preparar o nosso altar, o altar do nosso coração, o altar da nossa casa, para que o fogo do Espírito Santo possa queimar. Queimar todo orgulho, toda soberba, toda religiosidade. Como está o nosso altar? Porque a restauração do altar exige quebrantamento. Deus não trabalha em corações endurecidos. Deus só trabalha em corações quebrantados. E é isso que a palavra de Deus nos diz em Isaías 61. Ele veio procurar os quebrantados de coração. E foi esse texto que Jesus leu quando ele entrou na sinagoga pela primeira vez. E Lucas registra essa passagem, que ele lê esse texto e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Então é preciso coração quebrantado.
E muitas vezes nós estamos tão protegidos com uma couraça no nosso coração que não permitimos o Espírito Santo de Deus tocar nas áreas mais profundas da nossa vida para nos curar. Deus quer curar nossas feridas, as dores da nossa alma, mas é preciso tirar as couraças, porque avivamento traz cura, gente. É tempo de cura. Um historiador antigo falando sobre as guerras antigas, quando os soldados ficavam 10, 15 anos numa guerra, eles não voltavam para casa e eles ficavam meses e até anos sem tirar a couraça. E dependendo do tempo da guerra, eles ficavam nessa condição, lavavam pés, lavavam mãos, lavavam pescoço, mas não tiravam a couraça, porque significava que a flecha do inimigo, vindo na escuridão, poderia atingi-los. E eles ficavam o tempo todo, inteiro, todo o tempo, armados. E depois de anos de guerra, venciam a guerra e voltavam para casa. E quando eles chegavam em casa, eles iam se livrar da couraça, mas ela ficou tanto tempo neles, dia e noite, sol e chuva, inverno e verão, que colou na pele. E quando eles iam tirando a couraça, pedaços de carne vinham juntos. Em alguns casos, dizia o historiador, que já havia vermes devorando a carne do soldado com ele vivo. Sem morrer, os vermes estavam devorando a carne e eles não tinham tempo para perceber que no calor da batalha eles não percebiam o que estava acontecendo. Quantos de nós não estamos também percebendo o que está muitas vezes minando a nossa família, minando o nosso coração, minando a nossa alma, a nossa vida? Eles não tinham tempo para isso. A corrida pela batalha era tão grande que o verme devorando não incomodava. Havia um alvo maior. E diz o historiador que em muitos casos o soldado não morria na guerra e morria em casa por causa da sua própria armadura. Isso pode acontecer em muitas famílias cristãs. Muitos estão tão ocupados com as lutas diárias que não têm tempo de tirar a armadura, a couraça, e estão feridos por dentro, sem ver, sem perceber. E quando percebem, estão devorados pelos vermes da própria armadura. E o que muitas vezes derruba não é o inimigo, mas as próprias feridas internas não tratadas, que vai corroendo e destruindo a alma, destruindo o amor, destruindo os relacionamentos e até mesmo destruindo ministérios, que muitas vezes não percebem que estão sendo corroídos na sua alma. Então, é preciso olhar para dentro, para reedificar o altar. Terceiro elemento que aprendemos aqui nesse texto é organizar a estrutura. E Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Uma pedra para cada tribo de Israel. Cada tribo representava um filho de Jacó e suas gerações. Isto é, uma pedra para cada família representada ali. Como está a estrutura da sua família? Os papéis e funções estão sendo exercidos dentro dos princípios da palavra de Deus? A liderança do marido é assumida com responsabilidade e comprometimento? A mulher o tem ajudado com sabedoria e inteligência? Ou o despreza com críticas e falta de reconhecimento da missão que ele tem e da ordenança de Deus para estar debaixo da missão? Todos nós precisamos olhar para as funções familiares, para estarmos alinhados com os princípios de Deus na nossa vida. Os filhos têm honrado os pais. Filhos, a honra funda o sucesso, assim como a desonra funda o fracasso.
A estrutura é consertada quando reconhecemos nossos erros, quando nos arrependemos e confessamos. É preciso quebrantamento para que a estrutura seja consertada. E o quarto elemento, a fundamentação da palavra. Deus preparou, depois de preparar o altar com as pedras, Elias preparou o lugar para receber a água. Água é símbolo de quê, queridos? Da palavra. A palavra que limpa. E Elias complementou o altar com a lenha e novilho. E agora vem um outro momento desafiador que parecia contraditório aos olhos humanos. Derramar água aonde se esperava fogo. E o versículo 34 diz: encheu de água 4 cântaros e derramou sobre o holocausto. Disse ainda: fazei a segunda vez e fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez e fizeram. E aí todo o altar foi molhado de água e também o rego foi cheio de água. Quantos cântaros foram derramados sobre o altar? Vocês prestaram atenção no versículo? Quantos cântaros? 4, 3 vezes. 12 cântaros de água. Quantas tribos? 12. Então, um cântaro de água para cada tribo. O que simboliza a água? A palavra de Deus. Então, esta é mais uma aprendizagem para nós. Cobrir a nossa vida com a palavra que limpa. Jesus disse em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que nos limpa. Em Efésios 5:26, referindo a Cristo e a igreja, o apóstolo Paulo afirma: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra que vai nas áreas mais profundas da nossa vida e começa a mexer com a nossa estrutura e nos confronta com a verdade de Deus. Ela é capaz de, nessas áreas profundas, trazer à tona o que está aprisionando um cristão. Porque muitos cristãos estão aprisionados a uma vida medíocre, sem vitalidade, sem frutos e sem motivação para uma vida verdadeira de comunhão. Portanto, uma igreja cresce quando a palavra é ensinada. É o principal. É a palavra, uma palavra cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, é importante compreender que há um trabalho que compete a nós. O fogo era a resposta de oração, mas a preparação do altar é um trabalho nosso. A questão é que muitas vezes até recebemos um derramar de água, mas não preparamos o lugar para receber e reter a água. Isto é, a gente recebe a palavra no domingo, a gente recebe a palavra no culto, mas durante a semana a gente não se alimenta da palavra. E aí nós vamos perdendo essa alimentação necessária para a nossa vida. Jeremias diz que quando nós fazemos isso, nós estamos cavando cisternas rotas, cisternas que não retêm a água. E quando nos preocupamos tanto com o conhecimento secular, mas negligenciamos o conhecimento da palavra de Deus, a obediência aos seus princípios, a água até vem sobre nós, até nos emocionamos com a palavra, mas não deixamos que a palavra se transforme em prática de vida e conduta no nosso dia a dia. Agora sim, chegou o momento final. O momento da oração do justo. Agora que tudo estava preparado, Elias começou a orar, clamando a Deus fogo do céu. E ele começa a sua oração, em primeiro lugar, identificando quem era o Deus a quem ele servia. Ele não estava ali fazendo oração para qualquer Deus. Ele diz: ó Senhor Deus, Deus geracional, Deus de Abraão, Deus de Isaac
e Deus de Jacó. Deus é o Deus geracional, o Deus da família que Ele constituiu como seu povo. O Deus de gerações validado, que se revelou ao longo da história. Quem Ele era, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel. E quem eu sou? Teu servo. Já se colocou na posição certa. Eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Tirou toda a glória humana, mas colocou a glória diante de Deus. Elias declarou quem ele era, sobre qual autoridade ele estava, como servo obediente. E a resposta da oração veio. Então caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras, a terra. E ainda lambeu a água que estava no rego. A resposta de oração vem quando o altar está restaurado, bem alicerçado em cada família, limpo pela palavra. Então o avivamento aconteceu. E é isso que Deus quer nessa igreja. Avivamento que começa nas bases, que começa em cada família, que começa nas nossas vidas. E aí o Senhor vai sim derramar unção, poder, salvação, curas, milagres, transformação de vida, libertação. É tempo de avivamento, irmãos. Não fiquem aflitos com o cenário externo do mundo, ao cenário político, social e qualquer outra coisa que venha acontecer. O avivamento está posto para a igreja de Cristo, não há outra opção. E esta é a hora da diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ainda que mais o que, gado, qualquer coisa, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita a oração do justo, e seus efeitos vão ser sentidos na nossa alma, produzindo paz que harmoniza o espírito, a alma e o corpo, produzindo alegria, fé e esperança, porque há hoje um clamor. No último livro, no último capítulo, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A história vai se fechar nesse mundo comandado por um sistema maligno. Mas cada dia, nós trabalhando juntos com a unidade de propósito, nas nossas famílias, na nossa igreja, o avivamento vai nos levar a uma conexão tão forte com o Espírito Santo de Deus, que nós não saberemos fazer outra coisa senão proclamar a salvação, o Evangelho do Senhor, com autoridade, com unção e com poder, nas nossas casas, nas nossas igrejas e onde nós estivermos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com as famílias dessa igreja nessa noite. Eu quero orar com aquela família que sente que é tempo de restaurar o altar, de começar a derramar a água da palavra, e que se compromete a se mover no Espírito, na oração, para que o avivamento comece com cada um de nós na nossa casa. Se você quer, pode sair do seu lugar e vir aqui para frente. Eu quero orar com as famílias. Venha, porque nós precisamos, nesse dia que celebramos 5 anos dessa igreja, de famílias poderosas, cheias da unção, do poder de Deus. Unção, oração e ação. Unção,
Eu quero chamar os pastores aqui em cima. Podem vir. Para nós orarmos juntos. Para que essa igreja possa impactar toda a comunidade brasileira dessa região. E não só, mas também possa ser um poder de Deus acontecendo de tal forma que os outros também percebam que há algo diferente aqui. E que cada ano que vocês completarem de celebração de aniversário, vocês tenham acrescido mais e mais pessoas aqui. Portanto, em nome de Jesus, eu quero pedir ao pastor para fazer essa oração. E nós estaremos aqui intercedendo para que realmente haja um mover muito especial do Espírito Santo de Deus aqui nas nossas vidas, nessa igreja. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Apresentamos, ó Pai, cada vida aqui perante ao Senhor. Talvez alguém que ainda é solteiro e almeja uma família, nós oramos para que o Senhor venha direcionar essa pessoa. E também oramos para os sacerdotes do lar, homens que estão deixando de assumir o sacerdócio. Que hoje o Senhor venha com esse avivamento no coração desses homens. Que hoje o Senhor venha ensinar a cada mulher a ser grande auxiliadora. Não alguém que está atrás do homem, mas alguém que caminha do lado. Alguém que apoia, alguém que dirige a família. Senhor, não queremos sair do nosso lugar sem a direção do Teu Espírito. Por isso te pedimos agora que o Senhor venha avivar os nossos corações, aviva nossas famílias, aviva os nossos lares, Pai. Nós não queremos deixar com que nos nossos lares venha ter divisão, mas multiplicação do Teu amor. Multiplicação da Tua unção, não somente dentro da Tua igreja, não somente dentro do ministério, não somente dentro daquilo que eu faço para Ti, mas para aquilo que eu faço para minha família também. Que a nossa unção, ela passe de apenas um púlpito, que a nossa unção, ela passe apenas de um dom, que a nossa unção, ela venha refletir no caráter dos nossos filhos, dos nossos amigos, daqueles que sentam à mesa com a gente, aqueles que caminham conosco, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Quando o Senhor fez o ser humano, o Senhor disse: não é bom que o homem caminhe só. Por isso nós estamos aqui para declarar que se existe alguém aqui que não é família ainda com alguém, não casou ainda, essa pessoa é família de Cristo. Essa pessoa, ela faz parte da família de Cristo. E como família, nós queremos te pedir a tua bênção. Queremos te pedir a tua unção, queremos te pedir o avivamento nos nossos corações, pois não existe uma família saudável sem com que essa família encontre o verdadeiro amor. O verdadeiro amor está em ti, a verdadeira unção está em ti, o verdadeiro posicionamento está no Senhor, porque todo o coração rendido e que se prostra diante de ti, recebe a transformação do teu Espírito. Por isso toca agora cada vida com restauração. Pai, nesse dia em que a tua igreja faz 5 anos de vida nesse lugar, nós não queremos aqui apenas levantar um movimento, não, nós queremos aqui falar de princípios. Nós queremos aqui falar que nós ainda acreditamos na família. Nós ainda acreditamos na família. A família é aquela que vai morar contigo. Se o Senhor não valorizasse a família, o Senhor não tinha preparado esse encontro que será o casamento do noivo com a tua igreja. O Senhor valoriza a família, por isso eu te agradeço, Pai, por cada família aqui presente. Te agradeço, ó Pai, pela vida dos teus servos que podemos ver aqui, 50 anos que o Senhor tem guardado eles. Desafios, tenho certeza que tiveram, mas em tudo, dando glórias ao Senhor e convidando o Senhor para os nossos lares, nós podemos permanecer juntos. Por isso convide a Jesus agora, no seu coração, fala: Senhor, hoje eu dou liberdade para o Senhor
tomar o teu lugar na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nas minhas amizades. O Senhor tem a última palavra. Não quero mais permanecer sem ti. Amém, amém, amém.